Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num Brasil que, olha, pouca gente conhece de verdade. Um sertão mítico, sabe? Um lugar forjado em brasa, em fé e também em muito sangue. É esse universo literário que o mestre Ariano Suassuna criou. E para começar, olha só essa frase da Heloenida Studart. Ela já dá o tom de tudo. Ela fala de um outro Brasil, um lugar cheio de crimes, de cantorias. É essa mistura, sabe? O brutal e o mágico vivendo lado a lado. É exatamente nesse cenário que a obra do Suassuna floresce, que ela pulsa. Uma visão da morte. Uma profecia numa estrada empoeirada. Então a história já começa com o pé na porta. Não tem introdução, não. Já começa com uma visão, e que visão! Aterrorizante. É uma cena que já define o clima de tudo que vem pela frente. Imaginem só a cena. 8 de dezembro de 1911. A gente está no sertão, mas não um sertão qualquer. É um sertão castigado por uma seca daquelas, implacável. A terra está toda rachada, sabe? E o sol parece fogo. E é bem ali, nesse lugar quase sem vida, que um profeta, o Nazário Moura, olha para o céu e vê. Ele vê um sinal, um presságio terrível do que está vindo por aí. E o que ele vê no céu? Bom, ele vê uma criatura de um poder que a gente nem consegue imaginar, a onça caetana. Mas olha, não é um bicho qualquer não. No universo do Suassuna, ela é a personificação da morte. A própria morte, divina e diabólica ao mesmo tempo. Uma deusa jaguar, sagrada, com asas, que fica lá, observando e, de certa forma, tecendo o destino de todo mundo. E a forma dela, nossa, é como um mata de tudo que há de ruim. Pensa só, o corpo é de um jaguar sagrado, com asas. No pescoço, em vez de um colar, ela usa uma cobra coral viva se mexendo. E não para por aí. Nas costas, ela carrega 3 aves de rapina. Cada uma é um mensageiro de uma desgraça diferente. Tem o gavião da fome e da doença, o gavião do infortúnio e do sofrimento, e por fim o carcará do assassinato e da guerra. Cada detalhezinho ali é um aviso bem sombrio do que está para acontecer. Os sertões míticos, o sertão brasileiro. Bom, mas que lugar é esse onde uma visão dessas pode acontecer, né? É isso que a gente vai ver agora. O palco dessa grande epopeia, os sertões míticos do Brasil. Porque o sertão do Suassuna, ele não é só um lugar geográfico, não é um ponto no mapa. É muito mais. É uma terra onde a realidade é tão, mas tão dura, e a fé tão profunda, que o mito e o real se misturam, viram uma coisa só no dia a dia. É quase um estado de espírito, entende? A mente de Suassuna, o arquiteto de um reino. Certo. E quem foi o gênio por trás de tudo isso? Quem é o arquiteto desse reino tão particular? Para a gente entender a obra de verdade, a gente precisa entrar um pouquinho na mente de Ariano Suassuna. A vida do Suassuna é a chave para entender a arte dele. Olha só que marcante. Em 1930, quando ele tinha só 3 aninhos, o pai dele, que era governador, foi assassinado por causa de briga política. Uma violência dessas, tão cedo na vida, marcou ele para sempre. E a obra dele, de certa forma, virou uma busca constante por justiça, por honra. Essa busca pessoal, décadas depois, em 1970, se transformou no famoso movimento armorial, que é a filosofia que deu origem a este romance. Forjando um mundo armorial, uma arte nascida do folclore. E essa filosofia que a gente falou, ela tem um nome, né? Um mundo armorial. É a grande força por trás da estética tão única deste livro. É uma arte que nasce direto do nosso folclore. Então, vamos lá. O que foi exatamente esse tal de movimento armorial? Pensa assim, foi uma busca por criar uma arte erudita, mas que fosse a cara do Brasil, autenticamente brasileira. E de onde viria essa inspiração? Da cultura popular do sertão. O folclore, a música, a literatura de cordel, a heráldica, tudo isso virou matéria-prima para Suassuna e outros artistas criarem uma nova identidade artística para o nosso país. História versus história, o conflito central do romance. E bem no centro dessa arte armorial, o Suassuna coloca um conflito que é, assim, fundamental para tudo. É uma tensão que pulsa em cada página do livro. É aqui que o negócio fica interessante. A gente tem 2 mundos batendo de frente. De um lado, a história, com H maiúsculo mesmo. É o mundo dos fatos, da política, dos registros oficiais, dos juízes, a realidade objetiva, digamos assim. Do outro lado, a história, com E maiúsculo.
Esse é o mundo do mito, da profecia, da lenda, a verdade mais profunda, a alma do povo. O romance inteiro, na verdade, é o narrador defendendo a história dele contra a história oficial que querem impor. A tempestade se forma. Uma profecia começa a se desenrolar. Ok, agora que a gente já entendeu o cenário e a filosofia por trás, vamos voltar para a trama. Vamos ver como aqueles filos da profecia que a gente viu no começo começam a se amarrar na realidade. A tempestade, gente, está se formando. Lá do alto da sua montanha sagrada, a onça Caetana está só observando. Ela vê os destinos se alinhando, as peças se movendo no tabuleiro. Ela vê clãs rivais, movidos por ódios antigos, cavalgando. E eles nem sabem, mas estão todos indo para o mesmo lugar. Um único ponto de encontro e de colisão, a fazenda Onça Malhada. Mas que clãs são esses? Vamos conhecer os jogadores. Primeiro, o clã Dantas, são os barões de terra, monarquistas, representando aquele sertão mais antigo. Do outro lado, o clã Pessoa, republicanos, gente da cidade, lutando por um Brasil novo. E no meio dos dois, a poderosa família Vilar, que está completamente dividida. E para complicar tudo, no centro disso tem o João Suarana, um líder carismático, mas que é movido tanto pela política quanto por um amor proibido. As peças, como se diz, já estão no tabuleiro. Todos eles, cada um com suas paixões, com seus ressentimentos, estão indo para o mesmo lugar, para um único encontro. Um encontro que vai ser a faísca, sabe? A faísca que vai começar uma guerra que vai durar 20 anos e que vai definir o destino de muita gente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta que é o próprio título do livro. Numa terra assim, governada pelo mito e ao mesmo tempo assombrada pela história, quem é que decide o destino do rei degolado? Quem, no final das contas, tem o poder de julgar?